Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Todos abriram? Podemos ler? Amém. Está escrito assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Verso 2 novamente. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja tem a bondade em nome de Jesus. A guerra da mente. Todos nós já ouvimos falar nessa expressão, nessa frase, mente vazia. Mente vazia o quê? Porém muito popular essa frase, porém muito explanada, muito conhecida, ela não é verdadeira. Que mente vazia é a oficina do diabo. Por quê? Porque cientificamente falando, dentro da neurologia, ou dentro do conceito da antropologia, a mente não é vazia. A neurologia explica que o ser humano ele pode pensar aproximadamente 30 mil pensamentos por dia. Haja vista que a mulher pensa um pouco mais que o homem. Então a nossa mente, ela não fica vazia nem um segundo, nem sequer quando estamos dormindo. Então a nossa mente ela é um turbilhão de informações diariamente, constantemente, segundo a segundo, fração a fração de segundo, a nossa mente está pensando. Mas o jargão popular diz que mente vazia é oficina, é trabalho do diabo. Haja vista que, como eu já disse, a neurologia, a ciência diz que nenhuma mente é vazia, é verdade. A nossa mente não é vazia. Por que ela não é vazia? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que nós somos criacionistas. O que é criacionista? Nós cremos na criação, nós não cremos na evolução. Todavia, se fosse a evolução verdade, pilar e sustentação da verdade absoluta, ela está equivocada, porque a evolução diz que o homem veio do macaco. Então, se há uma evolução, por que parou? Mas nós cremos no criacionismo. E o criacionismo acerca da palavra de Deus, em Gênesis 1, 26, diz: então Deus determinou, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, e dominem. Então Deus, Ele criou o ser humano conforme a sua imagem e semelhança. Mas esse texto, quando fala a sua imagem e semelhança, não está falando de físico, não está falando de matéria, não está falando de sustentabilidade corpórea. Até porque o Evangelho de João 4:24 diz que Deus é Espírito. Deus não tem forma humana. Não imagine Deus de cabelo branco, de barba branca, assentado num trono e mexendo nas máquinas, estabelecendo o curso do universo, como se apresentam alguns comerciais. A palavra de Deus diz que Ele é Espírito. Espírito não tem forma. Por isso que Deus ele abomina a esculpição e adoração de imagens de escultura. Porque se fosse para formular a imagem de Deus, como que se iria fazer? Porque Deus não tem forma. E todavia, se tivesse, que tamanha forma seria? A sua grandeza, a sua imponência, o seu poder, o seu vigor, a sua soberania, não dá para se resumir a uma imagem. Deus é infinitamente grande,
Deus é infinitamente majestoso, glorioso, que a nossa mente não pode comportar com a razão humana. De maneira tal que na Escritura Sagrada ele diz que os pensamentos dele, pensamento, mente, são mais altos do que os nossos. Mas haja vista que ele nos criou a sua imagem e semelhança, para que a gente domine. Como é que a gente domina? Com a mente. A mente, a palavra conhecimento no hebraico significa daite, que significa percepção, habilidade, sabedoria, compreensão. Então Deus competiu ao homem o conhecimento, a sabedoria no campo da mente, para que o homem pudesse executar as funções que eram necessárias para o curso da terra. Mas todavia, a vida era feita de escolha. A vida era feita de decisões tomadas. No capítulo 1, Deus ele estabelece o homem. No capítulo 2, olha só o que está escrito. Eu convido você a abrir a biblioteca do Espírito Santo, se você trouxe ela, em Gênesis capítulo 2. Acompanhe a leitura. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 1, está escrito assim: assim foram concluídos o céu e a terra, como todo o seu exército. Aqui já fala que Deus ele concluiu o céu e a terra, e aqui ele já também estabeleceu os seus exércitos, as suas miríades, a comissão celestial, os seres espirituais. Aí o verso 2 ele dá continuidade, ele diz: no sétimo dia Deus já havia terminado a obra que determinara, e nesse dia descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porquanto nele descansou depois de toda a obra que empreendera na criação. Verso 4, esta é a história do início da humanidade. No tempo em que Yahvé, Deus criou o céu e a terra, e não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra, e nenhuma erva dos campos que ainda havia crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar. Por que ele fala aqui que não havia homem para cultivar? Porque aqui ele ainda não tinha soprado o espírito, o fôlego de vida no homem. Verso 4, verso 6, entretanto, fontes de água brotavam da terra, e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Verso 8 e 9 eu concluo aqui. Ora, Deus havia plantado no jardim, na região do Éden, no oriente para os lados do leste, ali colocou o ser humano que formara. O Senhor Deus fez nascer do solo toda a espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio desse jardim estavam a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. Então Deus ele estabeleceu tudo necessário para a vida humana. Agora, por que Deus, na sua plenitude, na sua perfeição, criou o ser humano? Por que haveria necessidade de Deus, sendo supremo e pré-existente por si mesmo? Deus não foi criado. Deus ele não foi criado. Por que teve dentro da soberania de Deus o desejo de criar o homem? Se ele não resolvesse criar o homem, ele não deixaria de ser Deus. Mas acouve e aprove a Deus criar o ser humano. Mas por que ele criou? Para que o homem desfrutasse da glória de Deus. E para que o homem tivesse comunhão com Deus. Todavia, ele fala que colocou naquela árvore ali, a árvore da vida, naquele jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Mas, sobretudo, Deus, na sua sabedoria e presciência, ele deu uma lei ao homem. Ele deu uma ordem ao homem, porque quem cria estabelece a norma. Quem cria estabelece os rudimentos. E ele deu essa lei, e ele disse: de toda árvore do jardim tu pode comer.
Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comas, porque quando comer, certamente morrerá. Se a palavra fala que se o homem comesse, ele iria morrer, significa que Deus não criou o homem para morrer. Deus criou o homem para ser eterno como ele é. Mas, todavia, o início, a origem da humanidade, ela foi rudimentada debaixo de decisões equivocadas. Como até hoje todo ser humano se equivoca em suas decisões. Por quê? Porque o ser humano teve uma ruptura da comunhão com Deus. Quando o homem deixa de seguir a orientação divina, quando o homem deixa de ter comunhão com Deus, o homem se equivoca nas suas decisões. E ele sofre danos, muitas das vezes irreparáveis. O homem cai. No capítulo 3 de Gênesis, do verso 1 até o 24, mostra ali a queda do homem. Aparece um ser na criação, no Gênesis. Não se dá para mensurar quanto tempo durou entre o capítulo 2 e o capítulo 3, até a chegada da serpente. O verso 1 diz que a serpente questionou com a mulher. Questionar significa um pensamento acompanhado de verbalização. A palavra diz e revela que essa serpente é o diabo, é Satanás, é um anjo que caiu porque se rebelou contra Deus, porque não aceitou o modo de governar de Deus. E a palavra fala que ele é lançado na terra, e quando ele é lançado na terra, ele vê outras criaturas que ainda ali não eram corrompidas, não era depravada. O homem era perfeito, era pleno, tinha plenitude de vida, tinha um regozijo satisfatório na terra. Não faltava nada para o homem. Mas, quando nós somos confrontados com alguma coisa no nosso pensamento, a dúvida pode preceder o erro. Diz a palavra que ela questionou com a mulher. Foi assim que Deus te disse? E desde o início, até os dias de hoje, Satanás, ele usa a mesma estratégia. A maior guerra do crente, não é macumba, não é bruxaria, feitiçaria que fez na calunda, no cemitério. Haja vista que são executadas muitas dessas formas. Trabalho na encruzilhada, boca do sapo, nome, enfim. Uma infinidade. Magia negra, enfim. Mas a maior arma que Satanás ele opera na vida do homem é no campo da mente. E o homem, quando ele é confrontado com Satanás no campo da mente, se ele não tiver a mente de Cristo, ele perde essa batalha. Por quê? Porque a palavra de Deus em 2 Coríntios 4,4 vai dizer que o Deus dessa presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas haja vista, e preste atenção nesse texto, ele fala, cegou o entendimento dos descrentes. Mas você possa entender, mas pastor, eu sou servo de Deus, eu sou crente, eu sou batizado, eu professei a minha fé publicamente, eu leio a Bíblia, eu oro. Mas quando ele fala aqui dos descrentes, significa que ele vai agir para cegar o entendimento, e da maneira quando ele atingir a sua mente, você vai deixar de crer. E como que isso vai se manifestar? Nas suas atitudes. Porque qualquer ação do ser humano, ela é feita, executada a um pensamento. Antes de você fazer qualquer coisa, primeiro você pensa. Antes de você querer se alimentar, a sua mente já formulou o desejo de querer se alimentar. Você só vai executar aquilo que a sua mente já facultou. Então o desejo de Satanás é cegar a mente do homem para que o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, não resplandeça a glória. E o homem fique cego de entendimento, não de vista. Como eu preguei semana passada sobre o cego Bartimeu. Ele era cego, mas ele aviltou as suas outras faculdades, os outros seus sentidos, para se aproximar novamente de Deus. Mas, todavia, nós vemos que o nosso Deus ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de infinita
graça e misericórdia. Quando o homem cai, e querido, entenda uma coisa, quando você cai, não é você que vai até Deus, não é você que vai até Deus, Deus vai sempre até você. A palavra diz que Deus, ele foi até Adão, e Adão fugiu. A característica de alguém que está caído é se afastar da presença de Deus. Ele não quer a Escritura, ele não quer ouvir uma mensagem, ele não quer saber de oração, ele quer repúdio daquilo que é luz. Ele quer se afastar, porque ele foi atingido no campo mental, ele está cego, ele está perdido, ele está sem orientação. Satanás feriu o entendimento. Mas Deus, ele vem reconciliar. E a reconciliação do homem com Deus não é feita do homem, é feita de Deus para com o homem. Porque se deixar por nós mesmos, mas eu sou muito crente, querido, se deixar por sua conta, obedecer a Deus você não serve. De maneira tal que até para se converter é o próprio Espírito Santo dele que nos convence. Então não tem mérito nenhum em nós e querer servir a Deus. Eu estava aconselhando uma pessoa e ela queria ter razão mediante uma situação que aconteceu, que envolvia ela e uma outra pessoa. Ela queria ter razão dentro daquilo ali, se ela tinha culpa ou não. Aí, segundo ela, se ela não tivesse razão, ela iria pedir perdão. Mas se ela tivesse, ela iria continuar na sua posição. Querido, nós não temos direito de exercer razão nenhuma. Porque a palavra fala que Deus, ele prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então eu não tenho direito de querer exercer direito sobre o outro, se eu errei ou deixei de errar. A palavra fala que eu tenho que amar. E o modo de eu amar é o modo do jeito que Deus me amou. Então se o outro errou, o meu dever é amá-lo. Não significa que eu vou concordar com as suas atitudes, porque Deus não concordou com a atitude de Adão e não concordou com a sua atitude, nem com a minha atitude. Todavia, ele nos convenceu, trazendo o quê? O renovo da mente. Então, quando Deus, ele nos traz o renovo da mente, a gente passa a experimentar o quê? Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, eu costumo dizer que a carta de Paulo aos Romanos é o maior best-seller escriturístico de toda a história humana. O capítulo 1, Paulo ele vem dando ali uma bateria de pecado. O capítulo 2 ele dá continuidade. No capítulo 3 de Romanos, ele fala que todos pecaram. Ele já engloba toda a humanidade, porque nós somos descendentes de Adão. Nós somos descendentes de Adão. Então Deus, ele vem atrás de nós para reconciliar-nos com ele por intermédio de Cristo Jesus. Então o que Paulo quer dizer? Ele está falando, se vós já foram alcançados pela graça, se vós já nasceram de novo, se vós já foram reconciliados com Deus, se vós já teve ali a união com Deus através de Cristo, então renovem as suas mentes. O que Paulo quer dizer? Romanos, mudem o seu comportamento por causa da renovação da mente que Deus deu a vocês. Por que, Paulo? Porque vocês não têm mais a mente de vocês, vocês têm a mente de Cristo. Então, Romanos, imaginem que vocês com a mente de Cristo, imaginem se Cristo faria o que vocês estão fazendo. Então parem e reflitam o que vocês estão fazendo de acordo com a mente de vocês. Olha só o que ele vai dizer, o texto de Romanos 3:23. Eu vou ler até a altura do verso 31. Preste atenção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia havia deixado impunes pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador
daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? É a mesma pergunta que eu fiz para aquela irmã. Então, querida, qual a razão desse orgulho todo? Que se você errou, deixou de errar. A justiça não está em você. O mérito não está em você. O mérito está na cruz. O mérito está em Cristo, pelo que Ele fez por mim e por você. Deixa todo esse orgulho, deixa todo esse embaraço, esqueça tudo. Se ela não quer se relacionar com você, se ela não quer dar o perdão para você, se ela não quer dar razão para você, querida, dá a razão para a palavra de Deus. Ame-a. Ame-a. Independente daquilo que ela quer demonstrar mediante o comportamento dela, querida, ame-a. Mas, pastor, se eu errar, querida, os pecados anteriormente cometidos. Aí olha só, verso 27. Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Foi completamente excluído. Por qual lei? Das obras? Não, ao contrário, pela lei da fé. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ora, Ele não é igualmente Deus de todos os povos? Evidente que sim, dos gentios também, visto que há um só Deus, pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Então não há justiça nem em você nem em mim, por eu ser servo ou não. A justiça está em Cristo. E quando eu sou alcançado pelo Espírito Santo, quando Ele abre a minha mente, e eu deposito a minha fé, a minha confiança em Cristo Jesus, a justiça de Cristo Jesus é acreditada em mim. É acreditada em mim. De maneira que Paulo ele fala, independente da obediência à lei. Mas quando ele fala independente da obediência à lei, não está dizendo que, então, já que eu fui justificado pela fé, independentemente de se eu obedecer ou não, eu vou fazer, né? Porque tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Querido, preste atenção na palavra de Deus. Quando a palavra fala que tudo me é lícito, nem tudo me convém, ele não está incluindo o pecado. O pecado nunca foi e nem é lícito. Eu posso fazer. Você pode fazer por causa de quê? Você não foi justificado? A justiça de Cristo não está em você? Você não foi perdoado? Mesmo antes, Ele não se entregou, mesmo antes você fazendo toda a devassidão. Então por que você pode fazer? Você não teve a renovação da mente? Você não teve a sua mente transformada? Você não foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro? Então não te é lícito. O pecado nunca e nem foi e nem é lícito. Deus ele é radicalmente contra o pecado. De maneira tal que Satanás ele cegou de maneira tão grande o entendimento do homem, que muitas pessoas dizem, mas Deus, ele ama o pecador e abomina o pecado. Querido, não tem como dissociar o pecador do pecado. Se você está envolvido em pecado, ele vai destruir você, pecador, e o pecado junto. Ele não vai falar assim, mentiroso, fica para cá, e a mentira fica aqui, eu vou queimar só a mentira, e você, mentiroso, fica aqui. Não, ele vai tacar fogo nos dois, filho. Vai tacar fogo no mentiroso e na mentira. Por quê? O mentiroso, a mentira, ela é oriunda de quem? Da serpente, do rabudo, do pecado. Então Deus ele vai tacar fogo nos dois, mas ele não é amor, ele é, mas o pecado nunca foi legítimo. O pecado nunca foi lícito. Paulo quer dizer que independentemente da lei, ele quer dizer que a lei que foi dada a Moisés, que era feita por argumentos, que é arquétipa ao que Cristo fez na cruz, agora, essa lei, ela está descrita no meu coração. Que coração? Na minha mente. De maneira tal que hoje eu sou dirigido pela lei de Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. Eu não preciso mais de bode, como você falou. Eu não preciso mais de novilho. Eu não preciso mais de pombo. Eu não preciso mais de touros. Não. O Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, remiu o sangue por mim. Foi o sacrifício perfeito.
Querido, quando o Espírito Santo falou isso comigo, ele fez eu rever o conceito de Gálatas 2:20, que diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo hoje, vivo na fé no Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim. Querido, você preste atenção nesse texto. Quando fala aqui, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a sua vida foi anulada. É a mesma coisa que você pegar Mateus, Marcos, Lucas e João, e você está andando por aí, não é você mais, é Cristo. Não é você mais Arno, não é você mais João, não é mais a Maurício, não é Ricardo, não é Fernando, não é Jorge, não é ninguém, não é William, não é ninguém, não é Luan. É Cristo Jesus. Você é um Cristo nessa terra. Não estou falando da deidade, não confunda, não estou falando isso. O que Paulo queria dizer é que as minhas atitudes, ou seja, o meu conceito judaizante foi anulado. E eu entreguei ele a Cristo, então já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Querido, Cristo não faria a maioria das coisas que nós fazemos. Cristo não pensaria a maioria das coisas que nós pensamos. Cristo não veria a maioria das coisas que nós vemos. Cristo não teria a maioria das coisas que nós temos em casa. E que o Espírito Santo, por muitas vezes, já tratou o nosso coração para que a gente destrua. Porque são obras das trevas, oriunda do inferno. E a gente resiste ao poder do Espírito Santo. Por quê? Porque a gente não teve a totalidade da nossa mente transformada. Por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo falou comigo: Ricardo, renove a sua mente. Eu falei: mas o que mais que tu quer, Espírito Santo? O que tu quer? Fala comigo, Espírito Santo. Ele está vendo ali? Eu falei: o quê? Aquele montão de DVD de filmes ali que você gostava? Eu falei: sim, mas tem anos que eu não vejo isso. Deve ter uns 7 anos que eu não vejo isso. Uns 6 anos. Filme de ação. Filme de comédia. Filmes. O Espírito Santo. Está vendo ali? Ó? Cidade de Deus. Tráfico, homicídio, morte, palavras indecorosas. Está ali, a qualquer momento você vai ver. Que faltou você destruir aquilo dali. Por que você não destruiu? Isso dali faz parte da terra ou do céu? Eu do céu, da terra. Ele então, se você diz que você é celestiano, você não deve ter nada dessa terra. E algumas coisas que eu vou falar aqui, querido, entenda você ou não como legalismo. Eu não quero saber se você vai entender como legalismo ou não. Eu só quero saber se você nasceu realmente de novo, você tem a sua mente transformada. E se você realmente ama Cristo, você vai obedecer a palavra dele, a voz do Espírito Santo dele. Temos que deixar de ser carnais, meninos espirituais na fé. E viver a palavra de Deus nua e crua. E quando o Espírito Santo manda a gente fazer alguma coisa, a gente tem que obedecer. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. E Deus, Ele quer nos livrar do sacrifício e trazer sobre nós a vontade e a satisfação da obediência. Porque quando a gente obedece, traz sobre nós uma paz, uma leveza. E eu comecei a juntar e está lá separadinho. Vou tacar fogo, querido. Ou então tudo que está na terra é ruim, pastor? Nem tudo, querido. Porque é a graça comum que Deus libera a todo ser humano. Para o ser humano constituir todas as coisas. Por exemplo, o ventilador é uma coisa ruim? Não é. O ar-condicionado é uma coisa ruim? Não é. Mas algum deles foi, ou a maioria deles foi inventado por ímpio. Mas não são boas? São. Tem filmes bons? Tem. Mas tem filmes ruins. Então eu tenho que separar, filtrar aquilo que não edifica a Deus, aquilo que não traz louvor a Deus, aquilo que não engrandece o nome do Senhor, repudia, renuncia. Coríntios diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. Aí eu falo, querido, nem tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Nem tudo que a gente vê é para a glória de Deus. Nem tudo que a gente veste é para a glória de Deus, é para a nossa glória. É para a nossa satisfação carnal. É para o nosso prazer humano. Muitas
muitas das coisas que nós fazemos não é para a glória de Deus. Isso é verdade, o Espírito Santo falou comigo, querido. Quer comais, quer bebais. O que Paulo está falando? Quer passar as coisas mais simples? Faça para a glória dele. Por quê? Vós não sois de vós mesmo, vós sois do Espírito Santo. O Espírito Santo. O nosso inimigo continua querendo a nossa mente. Todos os dias, querido, o nosso inimigo ele quer tomar, possuir a nossa mente. Porque ele possuindo a nossa mente, ele possui o nosso comportamento. Ele possuindo o cérebro humano, ele possui todo o comportamento humano. E ele está disposto a querer fazer isso. E ele não dorme, ele não cochila, ele é espírito, ele está atuante, ele é verdadeiro, ele está aí, ele existe. Ele é tão real quanto você. Olha só o que 2 Coríntios 10, 3 vai dizer. Olha só o que Paulo escreve. 2 Coríntios 10, 3 a 6 vai dizer: Porquanto embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Agora preste atenção, que fortaleza é essa? Aí o verso 5 diz as fortalezas: destruindo vã filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo, e estaremos preparados para repreender qualquer atitude. Já sai do campo do pensamento e vai para o campo da atitude. Qualquer atitude rebelde, assim de alcançardes a perfeita obediência. Então qual é a fortaleza do diabo? Filosofias arrogantes. Por que você acha que tem uma infinidade de religião? Por que tem um montão de ciência? São as filosofias que Satanás divagou, difundiu. Para quê? Para que o homem esteja longe do conhecimento de Deus. Eu sou um filósofo e fica pensando e pensando, racionalizando, politizando, engessando a fé, o cristianismo, a graça, a misericórdia, o poder, o perdão de Deus. Por que tem inúmeras religiões? Porque o ser humano, ele divagou nas filosofias, a arrogância, a prepotência que o ser humano tem, dada por Satanás para o seu próprio ego, para a sua própria satisfação. Eu vou para essa igreja aqui, porque essa igreja tem música, né, que eu danço, né, tem luz piscando. Eu vou nessa daqui porque tem revelação. Né? Eu vou nessa daqui porque a irmã lá revela tudo, o cara lá é profeta. Entendeu? Eu vou nessa daqui porque tem pandeiro, tantã. Eu vou nessa daqui porque toca pagode. Eu vou nessa daqui porque está lá, né, o tãozão, o funk. Eu posso dançar de terno. Está de brincadeira comigo? Está de brincadeira comigo? Você deve estar de brincadeira comigo. Comigo não, com Cristo. Satanás, ele destruiu a mente. Essas pessoas que fazem isso tiveram suas mentes afetadas pelo diabo. Aí sai do campo do pensamento e vai para o campo da prática. Aí Paulo lhe diz: então, dominamos todo o pensamento carnal. O que ele está falando? Eu vou prender todo o meu pensamento carnal, eu vou prender ele e eu vou torná-lo para a obediência de Cristo. Tudo aquilo que eu pensava para a minha natureza humana, tudo aquilo que eu fazia para a minha satisfação, eu vou prendê-lo aqui e vou falar: Cristo, toma conta desse meu pensamento. Eu vou levar meu pensamento cativo à sua obediência. Para quê? Para que as minhas atitudes não sejam rebeldes. Rebeldes. Por quê? Satanás, ele não brinca em querer corromper a nossa mente. Qual é a minha atitude? O que eu devo fazer em relação a essa situação? O que eu devo fazer para blindar a minha mente, para que os meus comportamentos não venham envergonhar o Evangelho de Deus? Porque eu não vivo para a minha glória, eu vivo para a glória de Deus. Eu não fui constituído nem elaborado
para que eu possa me engrandecer na minha beleza, naquilo que eu tenho, naquilo que eu visto, naquilo que eu possuo, naquilo que eu tenho como inteligência, naquilo como eu tenho conhecimento. Eu não tenho tudo isso para me engrandecer ou para me envaidecer. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tem que ser para a glória de Deus. Então, se eu tenho qualquer uma dessas circunstâncias para o meu engrandecer, para a minha razão, para o meu conhecimento, para que eu seja adorado, para que eu seja reconhecido, para que eu seja reconhecido pelos outros, já não vivo mais Cristo, mas eu vivo para mim. E se nós somos cristãos, nós não vivemos para nós vivemos para a glória de Deus. Está na hora da gente ser semelhante a Jesus. O Espírito Santo falou isso para mim. Abandone as suas vontades, seus prazeres, renuncia tudo que é glória, tudo que é poder, tudo que é graça, tudo que é a comunhão com o Espírito Santo, renuncia a sua vontade. Anula. Olha só o que o Salmo 139 fala acerca disso. O que eu devo fazer em relação a isso? Faça primeiro essa oração aqui, Salmo 139. Salmo 139, verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e analisa meu coração. Examina-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento funesco e guia-me pelo caminho da vida eterna. Tem alguma tradução diferente dessa aqui? Vê se há em mim algum caminho mau. É mais ou menos isso. A antiga tradução. Tem aí? Alguma tradução? Oi? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau. Querido, sempre tem. Sempre tem algum caminho mau em nós. Aí, quando nós ativamos o mecanismo da justiça própria, nós somos semelhantes aos fariseus. Eu jejuo, eu dou dízimo, eu que você esquece isso. Para com isso, você. Paulo disse, não vivo mais eu. Querido, quando o Espírito Santo mostrou isso para mim, eu falei, rapaz, por isso que Paulo ele tinha autoridade de falar, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Todo o conceito farisaico, intelectual que Paulo tinha, poliglota, fariseu, judeu, ele anulou. A palavra diz que ele juntou tudo e fez como esterco. Fosse como uma pessoa hoje fez 3, 4 faculdades, falasse 4, 5 idiomas e juntar tudo num balaio e falar, isso aqui é esterco. Mediante o conhecimento de Cristo Jesus. É esterco. Mediante aquilo que eu conheci. Então primeiro eu tenho que falar, Senhor, sonda-me. Analisa o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Tem, querido. Com certeza tem. A palavra renúncia, ela saiu de moda. E talvez ela saiu de moda do nosso coração alguns talvez até anos. A gente já não renuncia a alguns programas. A gente já não renuncia a algumas músicas. A gente já não renuncia a algumas roupas. A gente já não renuncia a cultura. Ah, saiu Velozes e Furiosos, 8, eu vou ver. Ah, pastor, não posso? Analisa. Pensa. Pergunta se Jesus é no cinema lá de Jerusalém, vê isso aí. Messias, tu vai lá? Não, rapaz, a comida e a bebida que eu tenho é fazer a vontade do meu pai. Eu não tenho tempo para isso. Aleluia. Eu não tenho tempo para isso. Mas o que você vai fazer? Eu vim buscar e salvar o que você havia perdido. Para isso eu dou tempo. Se quiser, você vai. Vê se há em mim algum caminho mau. Tem. Pelo menos eu olhei para mim, eu vi que tem. Se nós formos sinceros, nós sabemos que tem algum caminho mau. Não tenho tanto. Então o que você tem dá para melhorar. Dá para melhorar. Querido, a única coisa que eu oro a Deus para eu ser, não é hipócrita, nem mentiroso, nem falso. Não sou super-homem, não sou santarrão. Não tenho vergonha de confessar meus pecados de maneira nenhuma. Não tenho vergonha de pedir perdão, de me retratar. Eu não tenho, querido. Porque eu sei que a palavra fala, aquele que confessa e abandona alcança do Senhor misericórdia. E é disso que eu quero.
Não tenho vaidade nenhuma de parecer super crente, até porque não sou. Não sou. Então está na hora da gente começar a ser verdadeiro com Deus. Parar de mentira. Hipocrisia, essa palavra hipocrisia no grego, significa ilustrar um papel. O artista não é aquilo que ele é na vida real. Quando eu prego aqui, eu não tenho que fazer um papel. Não é um papel, isso aqui não é um teatro. Isso aqui, eu não estou num palco de teatro e estou ilustrando, não. A mensagem, o pregador, ele tem que pregar aquilo que ele vive. Aquilo que ele é confrontado com a palavra de Deus. Aquilo que o Espírito Santo trata na vida dele. Porque a palavra fala que os pastores, ou que o cristão, tem que ser modelo para a ovelha, exemplo para a ovelha. Tem que ser exemplo. Eu não posso cobrar nada de você se eu não sou exemplo primeiro para você. Sonda-me. Sonda-me. E agora eu vou sair do campo ilustrativo do pensamento e vou ir para a atitude, que foi o que Paulo costumou tratar. Que como em Romanos ele escreveu, ele mesmo disse: quando eu quero fazer o bem, eu faço o mal, porque o mal sempre está diante de mim. Miserável que sou, quem me livrará desse problema? Quem me livrará dessas inquietações? Ele fala: dou graças a Deus por Jesus Cristo. Que se fosse por mim, eu não poderia. Aí ele fala da expectação no capítulo 8, da glorificação do corpo, que aí vai cessar. No capítulo 9 ele entra nesse conceito, dando extensão. No capítulo 10 ele fala dos judeus e dos gentios, que a fé vem pelo ouvir. O conceito não vem pela lei de Moisés, o conceito vem pela fé. No capítulo 11 ele perscruta ali sobre o pensamento insondável de Deus. Aí ele fala: agora, já que vocês entenderam tudo isso, muda o comportamento de vocês. Como, Paulo? Pela renovação da mente. Muda a sua mente, para de pensar o que você pensa. Para de ser quem você é, pelaquilo que o sistema desse mundo demonstra. O que ele falou? Não vos amoldeis ao sistema desse mundo. Querido, esse mundo, a palavra fala que esse mundo jaz no maligno. Então ele fala: não se amolde a esse sistema, porque esse sistema é oriundo de Satanás. Vós tens a mente de Cristo. Então não se amolde a moda, a filosofia, músicas, tudo, cultura, tudo. Se não glorifica a Deus, querido, tem que ser repudiado. Tem que ser repudiado. Mude a sua mente, consequentemente as suas atitudes. Agora eu vou entrar nesse campo aqui, eu já estou terminando, não fica nervoso. Eu vou ler alguns textos aqui grandes, mas que vai ser para edificação da nossa saúde espiritual. Efésios capítulo 4, verso 22 a 32, olha só o que vai estar escrito. Eu não ia pregar isso hoje, eu não queria pregar isso hoje. Mas não sou eu, é o Espírito Santo. Efésios 4, 22. Vamos ler com atenção. Olha só. Quanto à antiga maneira de viver, foste instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e sedes renovados no vosso modo de raciocinar, e vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade, da palavra. Portanto, cada um de vós, eu olho para mim, você olha para você. Cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalma a vossa raiva antes que o sol se ponha. Querido, fica com a bochecha vermelha. Dá dor de cabeça, mas não peca. Fica... Aí respira. Acalma a vossa raiva.
mas não peca. O cara te fechou, mas... Deus te abençoe, rapaz. Arrebentou meu sapato, mas está tudo bem. Mas não peca. Abandona a mentira, fala a verdade. Abandona. Por que, Paulo? Verso 27. Não deixe lugar ao diabo. Porque se você for mentiroso, se você não abandonar a mentira, se você se irar, e antes de o sol se pôr, você não consertar aquilo pelo qual motivo você se irou, você vai estar dando lugar ao diabo. Paulo, o que eu faço então? Verso 28. Aquele que roubava, não rouba mais. Simples, não é prático? Exemplo, hoje eu fui na feira. Comprei um negocinho, falei, vou tomar um caldo de cana, vou comer um bolinho de carne seca, tal, bolinho de aipim, carne seca. Comprei. Chegou uma senhora, menino, você pode pagar o salgado para mim? Falei, pago sim, senhora. Aí paguei. Sendo que quem me atendeu primeiro foi um rapaz. A barraca estava lotada, a barraca do caldo de cana. Estava lotada. Quando a moça me pediu o salgado, o rapaz já estava ocupado fazendo o caldo. A moça olhou para mim e eu falei, um salgado para ela aqui, por favor. A moça foi, pegou o salgado, deu a ela. Aí eu, comendo meu salgado, tomando meu caldinho e tal. O camarada veio, eu falei, querido, eu quero pagar aqui. Eu fui, paguei, dei o dinheiro a ele. Dinheiro já com sobra para o troco. Ele me deu só o preço do salgado que eu comprei. Aí eu olhei e falei, não, querido, eu paguei o salgado para a senhora. Mas eu não vi. Eu falei, não, mas eu paguei. Quem me deu foi a moça ali que trabalha com vocês. Aí ele, tá, obrigado. Mas o crente esperto faz o quê? Poxa, isso aqui, né, já dá para ofertar na igreja, né? Poxa, glória a Deus, eu ia ofertar mesmo, isso aqui sobrou. Poxa, caraca, glória a Deus, Deus é fiel. Mentiroso, filho do cramum, rapaz. Aquele que rouba, não rouba mais, filho. O que eu faço? Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Dinheiro de tráfico, pornografia, sonegação de imposto, dinheiro errado, fazendo o que é bom, o que é correto. Mas olha só isso aqui, igreja de Jesus, igreja de Cristo, para que tenha o que repartir com o que está atravessando um período de necessidade. O que ele quer dizer isso aqui? O seu salário não é só seu salário. Se você faz parte do corpo de Cristo, é isso que ele está falando aqui. Se você faz parte do corpo de Cristo e você trabalha em algo que é bom, isso que você trabalha é para você e para repartir com os que estão passando necessidade. Você faz parte do corpo de Cristo, sempre tem um irmão nosso passando necessidade, querido. Mas você não ajuda, você não coopera. Então você não faz parte do corpo. Verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Como que eu entristeço o Espírito Santo de Deus? Fazendo tudo que estava para cima. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Ele não está falando isso aqui para ímpio, não. Ele está falando para crente. Para crente que ele está falando, para cristão. Aqui, mais, toda a amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sedes bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. É prático ou não é? Aí ele dá continuidade. Paulo não se dá por vencido, ele dá continuidade no capítulo 5. Olha só. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Sede imitadores de Deus como filho amado. O ser humano ele tem a facilidade de imitar um ao outro. Tem os comediantes que ficam imitando voz, comportamento. Tem as pessoas que se identificam com outro artista, quer botar roupa, quer imitar conduta, pensamento, comportamento, como anda, como fala, o cabelo que corta. Não imiteis a esses homens, sede imitadores de Deus. Imitais o Filho de Deus, imitais a Jesus, imitais a Cristo. Imita o autor e consumador da sua fé.
Imita o Filho de Deus. Imita. Como que eu faço isso? Andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício, como aroma suave. Não tem a ligação com Romanos? Cristo fez isso, você não fala que serve a Ele? Então faça como Ele fez. Imita Ele. E entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza, de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Ele está falando nem sequer menção de imoralidade sexual, palavra, verbalização. Nem uma conversinha, aquela coisa, não dá nem para falar. Não dá para falar porque aí vai sair palavra indecorosa. Não dá. Nem menciona, nem sequer fala, nem sequer deixa vir pela língua, não fala. Não deve. Por quê? Vocês não são santos? Não haja desonestidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que não são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ação de graças. Sabe o que é isso aqui? Murmuração, reclamação, a política, o sistema. Querido, Deus está no controle de tudo, é soberania de Deus. Quando você murmura sobre o que está acontecendo sobre a terra, você está murmurando de Deus. Porque tudo está conspirando para a volta do Messias, você está reclamando. Ah, que teme a política, a lei. Nós temos que orar, devemos orar pela justiça, pela retidão. Mas quando a gente reclama, murmura, aquela coisa realmente ímpia, você está reclamando de Deus. Verso 5. Porquanto podeis estar bem certo disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com ele. Outra tradução diz, não sejais seus companheiros. Está tendo aquela conversa ali, todo mundo falando um montão de besteira, todo mundo reclamando, murmurando. Ah, que teme, aquela menina que passou e tal, o short colado, rapaz, a coxa grande, não sei o que e tal. Não seja companheiro desse tipo de gente. Isso aqui é a palavra de Deus. Não senta nas rodas dos escarnecedores, querido. Não é para sentar aqui. Ele está falando que não é para ter amizade, afinidade, companheirismo. Já estou acabando. Pois no passado eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz, porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. Qual é a sua boa, perfeita e agradável. E não vos associeis obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as, repudiai-as. Pois é vergonhoso é mesmo mencionar essas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz. Pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Por isso foi dito, desperta ao tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Acorda, filho. Acorda. Portanto, estais atento, para que o vosso procedimento, atitude, não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem a cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, a que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, por tudo a Deus. E o Pai
e o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos aos outros significa que se eu errar, você tem autonomia de me repreender mediante a palavra de Deus. E se eu sou irmão em Cristo Jesus e reconheço o meu erro, eu vou me sujeitar à palavra de Deus e à repreensão do irmão. Por quê? Somos membros um dos outros. Não vai dar tempo. Eu queria ler Colossenses 3, de 1 a 15. Falta 5 minutos. Leio ou não leio? Leio. Então vocês vão aguentar agora. Colossenses 3, de 1 a 15. Olha só o que Paulo escreve, querido. O que ele quer que eu mudo. Colossenses 3, de 1 a 15. Vou ler rapidinho. Portanto, visto que foste ressuscitados, significa que nós estávamos mortos com Cristo. Buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto, e não das coisas terrenas, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vós manifestareis com Ele em glória. Sendo assim, fazei morrer o quê? Tudo o que pertence à natureza terrena. O que, Paulo? Imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que é também idolatria. E por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus. Mandar no Novo Testamento é graça, mas vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andaste. Quando? No passado, quando ainda viveis com esses hábitos. Mas agora, nasci de novo. Livrai-vos de tudo isto. Do que? Da raiva, do ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já fostes despistes do velho homem com as suas atitudes. E o que eu faço agora? Vos revisteis do novo homem que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, que é em Deus. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou pessoa livre. Mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Assim, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai uns pelos outros, perdoai-vos mutuamente, caso tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Assim também tomai o comportamento. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo o juiz em vosso coração, tendo em vista que fostes convocado para viver em paz, como membro de um só corpo, e sedes agradecidos. E o texto da minha conclusão é Filipenses 4, 8. Que esse aqui foi um dos textos quando eu fui acometido daquilo que a gente tem o costume de falar, primeiro amor. Mas não existe primeiro amor, existe amor. A grande questão é que a gente deixa esse amor esfriar. Como? Com as atitudes do velho homem que começa a brotar. E como que começa a brotar? Porque o Deus desse século começa a cegar o entendimento de novo. Aí ele começa a cegar o entendimento, as atitudes antigas começam a brotar. A gente já não tem mais aquele vigor para renunciar mais à carne. Então, como que eu devo fazer? Paulo lhe diz, Filipenses 4, 8, 9 diz, concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algum excelente ou digno de louvor, algo de excelente ou digno de louvor, nisto pensai. Tudo que aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco.